Graça e paz, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. A paz, amadas irmãs, bem-vindas. Você é bem-vinda aqui para mais um devocional, Mulheres Obedientes. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. Coloquem aí nos grupos para mim o link do nosso devocional. Você que está aqui, convide mais uma mulher para estar conosco no devocional de hoje. Hoje com esse tema aí, confrontador, irmãs. Hoje quando eu fui passar aqui, né, o que eu ia trazer para vocês, foi algo que o Senhor me fez lembrar diante dessas situações que eu estou vivendo, que foi algo muito desafiador para mim. Então hoje nós vamos falar sobre ira, nervosismo e explosão. Nós estamos caminhando em 40 dias de cura, de libertação, com o olhar voltado para nós, para aquilo que nós precisamos ser curadas e ser libertas. Então hoje o Espírito Santo vai tratar comigo e com você acerca desse tema. O quanto você tem se irado? O quanto você tem ficado nervosa? E o quanto você tem explodido? Meu Deus! E eu vou trazer, à luz da palavra do Senhor, esses direcionamentos de hoje. Por isso que eu te peço, compartilha, traga mais mulheres para ouvir esse direcionamento que o Senhor entregou para nós. E eu tenho certeza que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Ele também vai falar ao seu. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. E eu vou terminar, né, esses 40 dias de autocura e autolibertação com vocês. E o Senhor já me deu um outro direcionamento, né, para depois que terminar esses 40 dias juntas, eu trazer para vocês também. Ontem algumas mulheres me perguntaram, né, Andréia, a respeito do material sobre narcisistas, né? Gente, eu já fiz ontem a pauta, eu vou gravar para vocês, né? As aulas serão gravadas, tá? Com material muito rico, uma apostila muito rica. Já deixei tudo separadinho. E se Deus quiser, na sexta-feira eu gravo essas aulas para eu disponibilizar para vocês o quanto antes acerca desse tema, tá bom? Seja bem-vinda aqui. Eu quero orar com você e por você nesse início de manhã, entregando as primícias do nosso dia para o nosso Pai e tratando com você desse tema à luz da palavra do Senhor. Então, se você puder, feche seus olhos. Me desculpem, tá? Que eu não estou totalmente refeita da minha gripe. Às vezes acontece de tossir aqui, vocês me perdoam. Feche seus olhos, eu quero orar por você, quero orar com você. Amado Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, grandioso és Tu. Como eu me sinto feliz e agradecida de estar junto às minhas irmãs nestas manhãs, como tem sido bênção. Pai, eu não sei o que estas mulheres carregam dentro de si, quais têm sido as preocupações, as tristezas, as decepções, quais têm sido as lutas que essas minhas irmãs têm passado. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. É o Deus que acalma a tempestade. É o Deus que faz o cego enxergar, o paralítico andar. É o Deus que conhece o mais profundo da nossa alma. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, nas primeiras horas desse dia, que o Senhor venha e trata conosco a respeito desse tema tão delicado, mas tão necessário. Que as palavras que saem da minha boca não sejam simplesmente palavras, mas sejam um direcionamento direto do trono do nosso Pai. Anjos do Senhor,
que fazem parte do meu ministério. Acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora toda seta, todo dardo inflamado do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa mente e contra o nosso coração. Pai, nós elevamos cativo a Ti os nossos pensamentos e declaramos a nossa aliança contigo. E destronamos toda potestade, todo principado que possa estar agindo da nossa vida através da ira, do nervosismo e da explosão. Pai, fale ao nosso coração e arranque toda raiz de pecado, toda raiz de iniquidade, toda raiz de transgressão que nos leva a pecar contra a santidade do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas minhas irmãs aqui presentes. E te peço, Senhor, que o Senhor esteja na nossa vida, nos nossos direcionamentos, Pai. E que o Senhor levante do seu trono para destruir todas aquelas pessoas, todos aqueles demônios que têm se levantado contra nós. Eu me posiciono no mundo espiritual agora em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs, decretando e declarando vitória sobre qualquer situação que nós possamos estar passando. Senhor, passe à frente e pisa na cabeça dessa serpente e nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo novo para viver tudo aquilo que o Senhor já decretou a nosso respeito. É na certeza da vitória que eu te louvo e te agradeço. E você concorda com essa oração? Digita aí, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amadas. Glória a Deus. Tema de hoje, papel, caneta, palavra na mão, seu cafezinho se você não tomou ainda. Ira, nervosismo e explosão. Vou tratar com você o que essas nuances traz para você no mundo espiritual. André, eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa que me iro fácil. Eu sou uma mulher que qualquer coisa eu já estou explodindo. Você vai ver as consequências disso no mundo espiritual. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 4:26. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Gente, é pra mim também, tá? Hoje de manhãzinha, de madrugadinha, que antes de eu entrar aqui com você, eu já faço o meu devocional. O Senhor tratou comigo também. E eu vou te contar aqui experiências que eu, vivi nesse processo que eu estou passando, em que eu me irei, em que eu explodi, e que eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa, e vou te contar também, você fica aqui porque você vai aprender com o meu testemunho, o que o Senhor falou comigo na hora, mas Ele me deu um rala, me lavou assim, ó, eu falei, meu Deus, tô com vergonha. Fica aqui. Olha o que diz Efésios 4:26, diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já começou assim. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso, Andréia? O que o Senhor quis dizer para nós aqui? Que nós, na condição humana que somos, amadas irmãs, nós vamos sim ficarmos irados. Nós vamos sim ficarmos nervosas. E nós vamos sim, se nós não tivermos muito, presta atenção, muito autocontrole, domínio próprio, que é fruto do Espírito, nós vamos sim, explodir. Nós vamos. Você sabe por quê? Porque é tanta coisa que eu e você passamos na nossa vida, tantas injustiças, tantas traições, tantas contendas, tantos falatórios, que você, quando isso chega até você, se você não tiver o domínio próprio, você faz isso aqui, ó, explode. Eu tenho vivenciado isso. Eu costumo dizer para as pessoas, que estão perto de mim, nossa, André, como você tem conseguido, Ontem ainda eu estava conversando com uma irmã de caminhada, ela falou, nossa, como você conseguiu, como você está conseguindo passar por tudo isso? Eu falo, é Deus. Porque por mim, já tinha dado ruim.
Então, quando eu trago para você aqui essas questões, não é para te acusar, não é para falar assim, você tá errada, quem sou eu? Mas é para trazer para você, à luz da palavra e à luz de tudo que eu tenho vivido, como você se manter como uma filha de Deus diante dessas situações. Que eu tenho certeza que não é só você que passa, que não é só eu que passo, vocês também passam. Então, para início de conversa, vamos separar, vamos nomear, vamos dar significados a cada uma dessas questões. Por exemplo, ira. O que é a ira? É uma emoção natural, mas que quando não governada, se torna uma brecha espiritual perigosa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está comigo há muito tempo no devocional, nas mentorias, sabe que eu sempre falo isso. Satanás, ele sempre vai se aproveitar daquelas questões que estão mal resolvidas aí dentro de você. E de mim também. Satanás, ele vai entrar nas brechas que eu e você ainda não olhamos e não tratamos. Então eu não estou trazendo algo para você que seja só emocional. Eu estou trazendo algo para você que é espiritual. Eu estou falando para você que quando você alimenta a sua ira, quando você deixa que o nervosismo sobressaia sobre você, sobre a situação, quando você, se explode, eu estou te afirmando que aí você abre uma brecha, uma oportunidade para o inimigo das nossas almas matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor nos traz, lá em Gálatas 5, 22, 23, anota aí para você ler, o seguinte direcionamento: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E quantas vezes eu e você nós pecamos, nós atrasamos as bênçãos, nós não acessamos os lugares que o Senhor já tem para nós, e isso eu me incluo, porque nós não temos algo que para esse mundo é essencial: domínio próprio. Andréia, porque você não sabe o que eu passei. Me traíram, falaram mal de mim, jogaram meu nome aí na lama. Que isso, eu preciso me defender. O Senhor falou comigo esses dias acerca de umas coisas que eu passei. Se você abrir a sua boca, no sentido de ir lá tirar satisfação, no sentido de ir lá se defender, eu não te defendo. Forte isso, né? A palavra fala que Deus é o nosso justo juiz. Gente, eu lembro que eu mordi tudinho aqui dentro da minha boca. Ó, vou fazer assim, ó. Eu respirava, eu falava: mãe, é mentira. Eu que fui injustiçada, Senhor. E o Senhor falou assim: se você abrir a sua boca e ir lá tirar satisfação igual você está querendo, eu não te justifico. É difícil. Tô falando pra você que é fácil, não. A gente é traída, é abandonada, é rejeitada, e mesmo assim, na sua razão, você não pode ir lá tirar satisfação. O Senhor falou comigo: se você abrir a sua boca e ir lá tirar satisfação com os ímpios, com aquelas pessoas que estão contrárias à minha palavra, eu não te defendo. O meu compromisso é com você, e no tempo certo eu vou te defender. Forte, né? E o nervosismo? Nervosismo constante e explosões emocionais revelam desequilíbrios da nossa alma. Falta uma pessoa que está constantemente nervosa, irritada. O que ela aponta para quê? Essa pessoa tem brechas, tem dores, tem situações na alma dela que ainda não foram curadas. Falta cura interior, e por isso que o Senhor tem me levado a contar isso para vocês, a direcionar vocês. Porque deixa eu te falar uma coisa: você e eu, nós vamos ser sim
machucadas, traídas. Nem sempre o outro vai devolver para nós aquilo que de fato nós merecemos. Às vezes você dá amor, às vezes você oferece cuidado, às vezes você dá colo, às vezes você se faz presente e o outro faz isso aqui nas suas costas. E o Senhor, amada irmã, tem me ensinado a lidar com isso. Esses dias ele falou pra mim, esses dias aqui, uns 2 meses atrás, quando eu tava no ápice dessa situação que eu tô passando, o Senhor falou assim pra mim: eu estou te forjando. Porque você caminha comigo, e quem caminha comigo tem que aprender a ser forte, porque vai ser traída, vai ser abandonada, vai ser repudiada, vai ser esquecida pelos homens, nunca por mim. Essa semana eu falei num devocional, não sei se foi ontem, acho que foi terça ou segunda, que o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte frase: divorciada, mas jamais órfã. A sua condição hoje, minha filha, pode ser de divorciada, mas você é minha filha. Você continua sobre o meu olhar. Quem viu o que eu passei, o que eu vivenciei lá na tenda da pastora Viviane Martinello, viu que aquela palavra foi pra mim. Eu postei aqui pra vocês. Ela falou diretamente com as mulheres divorciadas. E num determinado momento ela falou assim, ó, o Espírito Santo falou através dela, falou assim: você não saiu dos meus olhos, você está diante dos meus olhos. E naquele momento eu tinha chorado e falado: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu tô ferida, eu tô triste, eu tô quebrada por dentro. E aí ele falou através da vida dela: você não fugiu dos meus olhos, eu te vejo. Quem assistiu o que eu postei nos stories? A coisa mais linda do mundo. E a hora que ela estava ministrando, eu falava no meu coração: Senhor, eu não mereço tanto amor. Eu não mereço. E mesmo assim o Senhor me ama. Mesmo assim o Senhor me vê. Gente, a hora, o Espírito Santo falou todinha a minha história ali. Você que não quis, você que não queria esse divórcio, você que foi repudiada, você que foi rejeitada, e ele fala: eu sou o seu marido. Não era uma decisão minha, não foi uma decisão minha. Mas aconteceu. E não é só a questão de estar divorciada, né, Rose, irmã amada? No meu caso, eu fui descobrindo outras coisas, traições. E quem já foi traída sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca. E o quanto isso, se nós não tivermos cuidado, faz brotar dentro do nosso coração a ira, o nervosismo, o sentimento de injustiça. E é isso que o Espírito Santo hoje nos chama. Porque tem muitas de nós que estamos falando assim, ó, presta atenção, esse é meu jeito. Eu sou nervosa assim, eu sou explosiva assim, mas eu sempre fui assim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não é uma árvore para ficar com as suas raízes fincadas o resto da sua vida diante dessas situações. Levanta e fala não. Porque hoje tem um monte de gente. Ontem nós falamos sobre solidão. Sozinhas, sabe por quê? Porque é sempre aquela nervosinha da turma, aquela que se ira fácil, aquela que não pode ouvir uma repreensão. Gente, ninguém consegue conviver e amar uma pessoa desse jeito. Ninguém. Irai-vos e não pequeis. Nós vamos ficar nervosos sim.
Nós vamos decepcionar sim. Mas não peca. Porque a ira descontrolada, ela abre uma porta espiritual para Satanás entrar, matar, roubar e destruir. O Espírito Santo falou no meu coração: filha, a traição, ela fala muito mais sobre quem trai do que quem foi traído. É uma questão de caráter. Não sofra. Ele é lindo, né? Não sofra. Depois, quem não viu o que a pastora Viviane falou e foi pra mim, depois vocês me chamam que eu mando pra você. Eu nem ia lá, gente. Vocês sabem, eu contei, eu nem ia. Uma mentorada minha que falou: André, eu estava em oração e o Espírito Santo trouxe o seu nome. Eu falei: eita. Ela falou: vamos comigo pra tenda. Ela ofertou na minha vida. Ela pagou tudo. Tudo, ingresso, comida, viagem, tudo. E aí eu tava com o prato na mão, terminei de almoçar, vim pra cá, nesse lugar onde eu tô aqui com vocês, e eu orei, falei: Senhor, fala comigo. Aí começou a aparecer outros convites das irmãs da igreja: Andréia, tem isso aqui, tinha um evento em Votuporanga, vamos. Eu falei assim: agora eu preciso orar, porque eu preciso saber de Deus, aonde Ele quer que eu vá. E aí eu orando, o Espírito Santo falou assim: eu quero você lá em Campinas, eu quero falar com você. E Ele falou. E nunca mais eu vou esquecer aquilo. Eu nunca mais vou esquecer que um dia aqui, chorando, triste, porque eu também sou humana, Ele falou pra mim: divorciada, mas jamais órfã. Você tem um pai. Você tem um pai que te vê. Você tem um pai que acolhe a sua dor. Você tem um pai. Rejeitada, repudiada, mas minha filha. Você é nervosa, você é explosiva, mas você é filha. E você precisa levar aos pés da cruz de Jesus. E um dia eu falei: Senhor, eu estou sendo tão machucada, tão massacrada. Eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de contar, eu tenho vontade de me defender. Mas eu entrego tudo nas suas mãos. E eu só vou contar aquilo que o Senhor deixar eu contar. E eu venho contando isso pra vocês. Você sabe por quê? Porque eu tenho recebido, ontem eu recebi um relato de uma irmã que sofreu tanto no casamento, abusos emocionais, abusos físicos também. Ele tem permitido. Mas à medida que eu estou sendo curada, porque aquele dia eu recebi cura, eu fui curada no evento que teve da nossa igreja Rendidas. Eu estava com síndrome do pânico, meu corpo todo tremido. E o Espírito Santo me alcançou. Nunca mais eu tive aquele tremor. Gente, eu não parava em pé. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que onde há explosão emocional, irritação, Satanás está ali. Deixa eu te falar, os demônios se alimentam das nossas dores. Eu não sei o que você está passando. Se é um divórcio, se é um abandono, se é uma rejeição, se é uma traição. Mas eu sei que se você entregar tudo nos pés da cruz de Jesus, Ele vai te curar. Ele vai te libertar e Ele vai falar com você. Ah, mas eu fui traída. Traição diz mais a respeito do que traiu do que sobre você. Não é culpa sua. Porque às vezes a gente, como mulher, a gente fica buscando em nós, né? O que eu fiz? O que eu deixei? Deixou nada. Se mantenha íntegra. Se mantenha limpa. E nessa palavra que a pastora Viviane liberou, ela fala: não se mova por carência, minha filha. Gente, é a coisa mais linda, vocês precisam ver.
E Jesus me pediu algo lá naquela conferência. Algo que vai me custar tudo. Que já está, né? Eu falei, eu entrego. Eu entrego porque a minha vida é viver para fazer o que o Senhor quer. A gente fica com raiva. A gente fica se sentindo a pior das pessoas. Mas, irmã, a raiva que você não trata vira ressentimento. E uma das coisas que eu tenho pedido para Jesus é: não deixa que o meu coração apodreça. Não deixa que eu perca a sua presença por nada nesse mundo. Me cura, me levanta, me restaura. E quanto Ele tem trazido mulheres que chegaram aqui no perfil, mulheres que me chamam, mulheres que falam: Andréia, eu tô passando por isso, Andréia, me ajuda. Não alimente dentro de você isso, ira, nervosismo, explosão. O inimigo das nossas almas quer isso, mas Deus não. Deus quer curar você. Deus quer libertar você. E confie nos direcionamentos do Senhor, porque Ele ouve conversas que nós não ouvimos. Ele vê coisas que nós não vimos. E Ele conhece o coração de cada uma de nós. Conhece. Ah, mas você é burra. Né? Às vezes a pessoa fala: nossa, você é burra, você vai aceitar isso? Vou porque eu sei quem eu sou em Deus. Ai, gente, nem sei direito por que eu contei isso. Tem tantas coisas para serem contadas, mas é no tempo certo, né? Eu ainda estou num processo de cura do que eu vi, do que o Senhor permitiu que eu descobrisse, né? Mas vai ter um momento certo. Porque não é sobre mim, é sobre as mulheres que Ele quer curar e libertar. Andréia, como surge a ira, o nervosismo, essas explosões, né? Como que isso vem? Pode ser emocional, pode ser espiritual, também pode ser biológica. Lembra corpo, alma e espírito? Nós somos um ser tricotômico. Mas a verdade é que sempre há uma raiz de dor, de ferida que precisa ser tratada. Se forem causas emocionais, presta atenção. Você pode ter gerado isso dentro de você através de abusos verbais, de palavras que você ouviu, abusos físicos, abusos emocionais. Eu contei pra vocês essa semana, né, que eu tive que entrar numa delegacia. E aquilo ali trouxe uma dor muito grande pro meu coração. Porque, embora a gente vê muitas coisas aí na televisão, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é eu atender, igual eu já atendi muitas mulheres nessa situação em que hoje eu me encontro. E outra coisa é você, de fato, viver. É muito mais doído. A gente sente, assim, um bagaço por dentro. E essas situações geram em nós feridas. Gera medo, gera ansiedade. Quem passou sabe. Pode ser também que essa ira, esse nervosismo venha de expectativas frustradas. Eu fui frustrada. Eu não esperava isso. Isso gera ferida dentro de nós. E essas feridas, elas geram gatilhos. E às vezes são situações pequenininhas, situações simples, mas que se tornam ameaças. E diante dessas ameaças, qualquer pressão, qualquer situação, ela faz com que você se exploda. Você sabe por quê? Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. O nosso sistema nervoso, ele ativa dois modos. Tô falando cérebro, de fuga e de luta.
E diante das ameaças, ou você vai fugir, ou você vai lutar. Vê se faz sentido. E quando eu e você vivemos nesse modo o tempo todo, o nosso cérebro é como se ele entrasse em estado de alerta. Eu vivi esse estado de alerta nesses 2 meses aí passados. A todo tempo, eu estava assim, vai acontecer algo, e eu preciso fazer isso, ou eu preciso fazer aquilo. Gente, isso é desgastante demais. Foi aonde desenvolveu, né, a crise de pânico, esse estado de estar alerta, sabe? Até o corpo da gente fica assim enrijecido e gera muitas coisas físicas, dor de cabeça, dor de estômago, irritabilidade, ansiedade, né, impaciência, agressividade, gera tudo isso. Porque você está em constante alerta. Isso, ficar querendo controlar tudo como se a gente conseguisse, né? Um dia Deus falou pra mim, filha, entrega isso pra mim, porque isso não tá no seu controle. Isso também gera consequências no nosso corpo, que é o que eu acabei de dizer, tensão muscular, enxaqueca, insônia. Gente, como o meu sono foi prejudicado. Essa noite, eu até sentei aqui, hoje de manhã, e a primeira coisa que eu agradeci ao Senhor foi pela noite de sono que Ele me deu. Essa noite eu dormi muito bem. A Valentina chega da faculdade, geralmente eu ainda tô acordada, ela chega quase 1h da manhã. E essa noite ela chegou, eu só vi que ela tinha chegado quando ela tava dentro do quarto. Eu dormi muito bem. Porque o meu sono foi muito atacado, foi muito atingido. Enxaqueca demais, muita dor de cabeça. A síndrome do pânico, né? Como eu disse, e que foi avançadíssimo em mim. Eu tremia, eu tinha vontade de vomitar. Eu emagreci 13 quilos. 12, 13 quilos. Não comia. Foi horrível. Na alma, nas emoções, te gera falta de paciência, cansaço mental constante, reações exageradas mesmo diante de pequenas situações. No espírito, essas pequenas ou grandes reações, elas vão nos afastando da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é Deus de paz, Deus é Deus de ordem. Se tem confusão, se tem brigas, se tem contenda, tem demônio ali. Gera no nosso espírito dureza de coração. Orgulho. Gente, esses dias Deus tratou comigo de orgulho. Esses dias não, durante esse período que eu tô contando aqui pra vocês. O Espírito Santo falou pra mim assim: filha, abandona o orgulho. Aí eu falei assim, orgulho eu? Nossa, eu não achei que eu fosse uma pessoa orgulhosa. Eu contei isso pra minha amiga, ela riu até. Aí eu falei assim, tá bom, se o Espírito Santo falou é porque é verdade. Aí eu fui perguntar pra ele, amém, irmãs, eu creio. Espírito Santo, me mostra onde eu tô sendo orgulhosa. Sabe o que ele falou pra mim? Você tá sendo orgulhosa. Demorou uns 2 dias, né? Porque eu acho que ele me deixou pensar. E eu fiquei pensando mesmo. Você é orgulhosa porque você acha que você não precisa de ninguém. Que você cuida de todo mundo, mas eu te coloquei num estágio em que você precisa ser cuidada. Aí eu falei, nossa, é verdade. Gente, eu contei aqui pra vocês. E contei nos stories. Eu tinha dificuldade, eu já tô profetizando isso, declarando que ficou pra trás, de receber. Eu sempre fui uma pessoa, né? Não falo isso pra me engrandecer, não, porque nada é meu, tudo é do Pai. Que eu sempre ofertei muito na vida das pessoas. Ofertei meus livros, ofertava minhas mentorias, né? Toda mentoria minha, todo, né? Algo que eu lanço, eu sempre oferto na vida de uma mulher. Oferto nos eventos, oferto também. André, vem cá trazer uma palavra, vou. Eu sempre fui essa pessoa.
Só que o Espírito Santo revelou em mim que eu tinha dificuldade de receber. E quando essa minha mentorada falou pra mim que eu iria, né, que queria que eu fosse lá e que ela ia pagar tudo, aquilo me incomodou. Eu tô abrindo meu coração pra vocês. E ela falou, não, foi o Espírito Santo que mandou. E lá na fila pra gente entrar, ele tratava comigo. É isso aqui que você tem que mudar. Você sabe por quê, filha? Porque você vai ser ainda muito abençoada. As pessoas vão ofertar muito na sua vida. E você precisa aprender a receber. Ó. Fumo. Eu falei que o senhor tá certo. Como eu me liberto, Andréia, da ira, do nervosismo, das explosões? Quem quer saber? Você que tá passando por isso aí. Como eu me liberto? Toda libertação, toda e qualquer libertação, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, ela precisa começar com o reconhecimento. Você precisa olhar para você e reconhecer. Eu sou uma mulher que me iro fácil, nervosa e que não precisa de muito para eu explodir. Você precisa reconhecer. Igual eu reconheci, é verdade. Eu preciso aprender a receber. Reconheça. Reconheça as suas feridas. Reconheça que algo dói em você. E se algo dói dentro de nós, é porque ainda está aberto. E teve um dia que eu fiquei com muita raiva. E começou a beirar ser ódio. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, raiva e ódio, filha, também são sentimentos. E isso te mantém presa, amarrada a esta pessoa. Aí eu falei, é verdade. Não é só amor que é sentimento. Se você sentir raiva de alguém, se você sentir ódio de alguém, se você sente, né, qualquer sentimento relacionado àquela pessoa, aquilo te mantém ligada a ela. É forte, né? Peça para Deus hoje mostrar para você como estão suas raízes. E fala para Ele, Pai, trata as minhas raízes. Pai, eu ainda sinto essa situação tal ainda me dói. E permita ser tratada nas raízes. Eu vou contar isso aqui para te impulsionar. Ai, gente, eu já tô com uma dor na lombar. Durante esse período, né, que eu passei aí uns 2 meses, depois eu vou contar o testemunho completo, de muita tensão, de muita tristeza, de muita, né, muita dor, o Senhor me permitiu estar com pessoas que não eram tão próximas a mim e que essas pessoas, elas viam as minhas raízes expostas. Essas pessoas me viram chorando, desesperada, me viram sem sono, sem vontade de comer. Gente, teve um dia que eu não queria tomar banho. Aí essa minha irmã que caminhou bem perto de mim falou, não, você vai tomar banho sim, nem você vai tomar banho nem que seja que eu te coloco lá debaixo do chuveiro e te dou banho. Olha, aí eu falei, não, é demais, né? Vou tomar. Eu não tinha força para pentear o meu cabelo. Eu não tinha força. Quem me acompanha viu a pastora Adriana penteando meu cabelo um dia. Aquele dia eu não conseguia arrumar o meu cabelo. Eu tinha um peso nos meus braços que parecia que ia me matar. Depressão. Tristeza profunda. E ali naquele cenário, Deus levantou pessoas que me viram de raízes expostas, viram a minha dor, viram o meu medo, pessoas que jejuaram ali comigo, pessoas que oraram comigo. Gente, eu tinha gente que falava assim, nossa, eu preciso orar pela Andréia, juntava o casal e orava por mim, que eles viam o quanto eu estava mal, eles viam também o mundo espiritual se movendo diante daquela situação. E ali Deus estava quebrando meu orgulho. Que eu achava que não tinha, né?
Que às vezes a gente acha que orgulho a definição de orgulho é algo que, assim, diferente do que a gente vive. Não, o orgulho, ele tem as suas facetas. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Olhe para as irritações que você tem. A gente tem irritação todo dia, é no trânsito, é com pessoas difíceis, é com pessoas desonestas, são com atrasos, não é verdade? Olhe para isso e veja como oportunidade de crescimento, oportunidade de gerar paciência em você. Eu falava assim, tia dia, Senhor, eu não entendo nada, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo comigo, tá muito difícil, mas eu olho pro Senhor e confio que essa situação vai produzir em mim paz, tranquilidade, testemunho, não para mim, mas para honrar o teu nome, para tratar de outras mulheres, para dizer que o Senhor é o mesmo Deus que abriu aquele mar para o seu povo passar em terra firme, que é o mesmo Deus que libertou aquele povo das mãos de Faraó. É o mesmo. Diante das provas, diante das situações, amadas irmãs, seja provada, mas seja aprovada também. Cresça, aproveita. Eu estou aproveitando tudo isso que eu passei, que eu ainda estou passando, para crescer emocionalmente e também espiritualmente. O Senhor, antes de eu viver tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor falou assim para mim, filha, você vai entrar numa fase em que você vai aprender a depender totalmente de mim. Totalmente. Vai ser dos homens, mas você sabe por quê? Porque o Senhor tirou de mim todas as muletas que eu tinha. Porque muitas das vezes, amadas irmãs, a nossa confiança total, a gente fala que confia no Senhor, mas quando Ele mexe nas nossas estruturas, você começa a dar uma balanceada, isso é normal. Mas não é isso que Ele quer de nós, Ele quer que nós confiemos nele plenamente, não é no homem. E às vezes a gente confia no homem e fala que confia em Deus, mas não confia em nada. Na primeira balançada de barco, você já desespera. Cultive os frutos do Espírito. Ore. Como você tem orado? Você tem orado? Jejue. Leia a palavra. Todos os dias vai para a palavra. Construa um hábito. Eu, Andréia, gosto de vir de madrugada. 4h30, 5 horas eu já estou aqui lendo, meditando, fazendo as minhas orações corriqueiras. Você precisa construir isso. Isso não vai cair do céu, é você que vai construir um tempo de forma intencional com o nosso Pai. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo você estiver, mais paciente e manso você será. Quem conhece minha irmã sabe que ela é o oposto de mim, né? E minha irmã tem me ajudado muito, muito. Só que ela é assim, ó, ela é a ferro e fogo. E aí um dia ela, não, você vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, não vou orar, vou pedir pro Senhor. Ela, que orar? Você tem que ir lá, quebrar o pau, onde você viu um trem desse? Ela é bem assim, quem conhece sabe. E aí um dia eu falei, né? Falei, nossa, eu acho que Deus trabalhou tanto em mim que ele me deixou boba. Aí minha irmã fala, se essa situação fosse comigo eu já tinha resolvido. Quem conhece sabe. Mas Deus trabalhou muito em mim para esse tempo. Outro ponto, olhe para você e identifique os orgulhos que estão aí disfarçados. Às vezes você se explode porque, assim como eu, você se sente injustiçada. Esse é orgulho. Aí nós somos convidadas a olhar para Jesus, né? Mesmo sendo rei, mesmo sendo filho de Deus e vindo aqui como homem, ele se calou diante daqueles que o feriram. Ai, como a gente tem que aprender com Jesus, né?
Antes de você responder a qualquer calúnia, qualquer coisa, ore. Pergunte para Deus, é para eu falar ou para eu calar? Porque nesse processo, irmãs, teve dias em que o Senhor falou assim, caladinho. Teve dias que o Senhor falou, recua. E teve dias que o Senhor falou assim, avance. Fala. Não vale a pena irar, ficar nervosa, se explodir. Não vale a pena. Eu tô falando isso pra mim. E eu venho pedindo ao Senhor, Senhor, Pai, trabalhe em mim. Faça em mim aquilo que o Senhor quer, não aquilo que os homens acham que é certo. Respira fundo aí. Foi forte hoje, hein? Toma sua aguinha. Quero te convidar a orar comigo essa oração de libertação. Quem quer? Mas a gente segue vencendo. Nós somos filhas. Lembra? Divorciada, mas jamais órfã. Eu nunca vou esquecer isso. Aliás, eu vou escrever um capítulo sobre isso no meu próximo livro. O meu próximo livro, irmãs, vai ser meu testemunho acerca disso, viu? O nome tá lindo, tá forte. As meninas da mentoria comigo, Deus quiser, a semana que vem, eu vou voltar com as aulas, né, ao vivo com elas. Eu vou contar para elas, vou mostrar em primeira mão para elas a capa e o nome do livro. Vai ser lindo. Vai ser meu testemunho. Esse que o Senhor quer que eu conte. Vou contar do casamento. Eu começo contando desde a nossa infância, né? O que nós vimos na nossa infância, a falta de paternidade que nós tivemos, o que isso influencia na pessoa que nós escolhemos para casar. E eu conto do meu casamento, eu conto do pedido de divórcio, depois eu conto das situações que eu passei, né? Depois disso. E até os dias de hoje, vencendo, rompendo em fé, tendo a certeza convicta que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Vamos orar? Diga comigo assim: Senhor, o Espírito Santo me mostra que a ira, nervosismo e explosões que precisam ser tratadas. Eu reconheço que tenho pecado com minhas palavras, reações e pensamentos. Me arrependo. Entrego essas áreas nas tuas mãos. Renuncie agora toda a raiva acumulada, toda a lembrança que me fere, todas as brechas que permiti. Espírito Santo, toma o teu lugar no meu coração, que o fruto do domínio próprio cresça em mim. Me ensina a reagir com sabedoria e mansidão. Que a paz de Cristo governe meu interior. Em nome de Jesus. Amém. Agora fale comigo na autoridade que foi dada a mim e a você. Espírito de ira e de nervosismo saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de fúria, espírito de gritaria, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de destruição, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de orgulho, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de violência, em nome de Jesus, saiam. Espírito de falta de domínio próprio, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de apatia, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de perturbação mental, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de morte, espírito de contenda, espírito de destruição, espírito de homicídio, feminicídio e suicídio, agora, em nome de Jesus, saiam. Amém? Meu ar desligou sozinho. Glória a Deus. Repreendida em nome de Jesus. Amém? Alguém de vocês sentir algum desconforto ao fazer esta oração? Arroto, bocejo, vontade de ir no banheiro, tosse? Coloquem aí pra mim, por favor, irmã. Pra gente finalizar. Não aceita mais não a ira, o nervosismo, a explosão como parte de você.
Isso é um orgulho disfarçado e não representa a nossa identidade de uma pessoa que é filha e cheia de Deus. Não representa. O Senhor, Ele nos chama para ser pacificador. Não é fácil. Não é. E nós somos muito mais conhecidas, presta atenção, nós somos muito mais conhecidas pela forma que nós reagimos. A sua reação fala muito sobre você. Muito, muito, muito. A partir de hoje, é uma decisão, você precisa decidir fechar essa brecha emocional, essa brecha espiritual. Você precisa decidir. O domínio próprio é possível, mas para quem tem o Espírito Santo como direcionador. Amém? Bocejo? Alguém mais sentiu, gente? Alguma coisa? Falei que eu vou orar, tá? Antes da gente ir embora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã a gente volta. Eu quero que você coloque aí o que foi pra você o devocional de hoje. E amanhã eu volto falando sobre contenda, inimizade e deslealdade. Eita glória! Nós vamos fechar a semana. E a semana que vem, gente, deixa eu só ver aqui que eu acho que vai ser algo bem mais profundo espiritualmente. Semana que vem vai ser algo bem profundo espiritualmente. Vai ser algo bem assim, que vai tocar no mundo espiritual de uma forma bem concreta, tá? Então eu vou te convidar amanhã, sexta-feira, para nós jejuarmos já pelos devocionais da semana que vem. Eu vou colocar tudo lá no nosso grupo, Mulheres Obedientes, tá? E depois você que não tá no grupo, você me chama, eu mando o link e você participa conosco do jejum amanhã. Top? Amanhã eu vou gravar os conteúdos para vocês sobre narcisistas. Tem apostila, vai ter aulas e aí eu vou contar um pouquinho do meu testemunho acerca disso lá também, tá? Valeu? Quero orar por você que sentiu qualquer mal-estar diante dessa oração que nós fizemos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor termine a boa obra que o Senhor começou na minha vida e na vida de cada uma dessas irmãs. Em nome de Jesus, agora eu dou uma ordem no mundo espiritual, que todo desconforto, todo bocejo, toda dor de barriga, dor de cabeça, toda tosse, tudo aquilo que diz respeito à libertação e que ainda tem incomodado essas minhas irmãs, em nome de Jesus, saiam agora, que você seja plenamente curada e liberta em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos fazer um combinado? Eu vou depois postar esse devocional lá no meu canal do YouTube e você vai lá me contar o que foi para você o devocional de hoje e você vai compartilhar com outra mulher. Você vai pegar lá a setinha e você que não está inscrita no meu canal, por favor, se inscreva. Ajude, né, essa mensagem chegar a outras mulheres, porque eu creio que das minhas feridas o Senhor já fez flores nascer. Amém? Beijo seu coração. Amo você. Oro por vocês. Continue em oração por mim, né? Ainda tem uma outra milha aí para eu andar com vitória, porque aquele que me guia, aquele que me direciona é meu pai. Eu sou filha. E não esquece disso não. Às vezes você não tá nessa situação de divorciada. Às vezes você tá numa situação que se sente abandonada, triste, injustiçada. Repete para você. Injustiçada sim, mas jamais órfã. Amém? Beijo, te espero amanhã às 6h57 da manhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.